Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Power Apps. Essa é a nossa terceira aula do curso de Power Apps. E aqui uma pequena mudança. Eu estou na cabine de gravação do LinkedIn na Áustria. Estou fazendo aqui a gravação dos cursos novos que vão para a plataforma agora nesse ano de 2024. E, para variar, resolvi fazer uma pausa e produzir um conteúdo aqui para vocês da aula e do curso de Power Apps. Como você está acompanhando esse curso, eu fico muito grato pelas mensagens que vocês têm deixado aqui na parte de baixo do vídeo, têm mandado pelas redes sociais, eu estou vendo que estou no caminho certo. E a vocês que estão acompanhando esse curso, prepare-se, tem muita novidade, muita coisa boa vindo aí pela frente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Power Apps. E esqueça o curso tradicional de Power Apps, onde todo mundo só fala de modelos, como você vai fazer o uso de uma aplicação a partir de um modelo. Eu preciso de apenas uma única aula, que é essa, para mostrar para vocês como funciona a sistemática, o sistema de trabalho do Power Apps. Depois dessa aula, você não vai mais ouvir eu falar de modelos, nós não vamos usar nada pronto e nós vamos criar as nossas próprias aplicações. Por isso, nesta aula, preste bastante atenção, pois existem conceitos essenciais que nós vamos trabalhar no decorrer de todo o curso que são necessários para que você possa usar o Power Apps. Essa aula é importantíssima para isso. Depois, nas aulas futuras, eu não vou dar tantos detalhes, mas nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os componentes de uma aplicação. Está preparado? Está preparada? Então, vamos lá, vamos começar. Para continuar com essa aula, você já deve ter tido a possibilidade de criar a conta para desenvolvedor no Power Apps, ou você está utilizando a conta corporativa da tua empresa. Vamos abrir o Microsoft Edge, então no iniciar eu vou colocar Edge. Esse navegador vai ser utilizado no decorrer do curso para que possamos desenvolver as nossas aplicações. Para você poder acessar diretamente o site do Power Apps, digite make.powerapps.com. Anote aí, make.powerapps.com. Pressione o Enter. Caso você não esteja logado no ambiente da sua organização no 365, vai ser solicitado o seu usuário e senha. Eu acredito que eu já esteja conectado. Vamos ver. Aparentemente, tudo certo. Eu estou conectado. Vou só verificar a conta que está em uso. Perfeito. É a minha conta da empresa. Pensei que fosse a conta do LinkedIn que eu estava para testes, mas não é. O ambiente do Power Apps ele é muito simples de ser utilizado. Se você notar à esquerda, nós temos um menu de opções onde podemos visualizar a página inicial e todos os aplicativos que nós já criamos anteriormente. Podemos criar uma aplicação a partir do zero. Podemos ver recursos do Learn da Microsoft. Há vários cursos, inclusive com certificados, que você pode utilizar. Podemos consultar as tabelas ou criar tabelas para as nossas aplicações. Podemos visualizar nossos fluxos, soluções e muito mais. Nós vamos focar a nossa atenção na criação do aplicativo ou do app. Na página inicial, nós temos então alguns itens que podemos utilizar para a criação de um aplicativo. Eu, particularmente, gosto de vir para o item Criar, à esquerda, e na sequência nós vamos visualizar alguns modelos. Você pode criar um aplicativo totalmente em branco, e nós vamos fazer nesse curso vários aplicativos começando por aqui. Você pode iniciar uma aplicação pelo Dataverse, pelo SharePoint, pelo Excel, SQL, há várias opções diferentes de início, mas nessa aula específica, nós vamos utilizar um modelo. Na parte inferior, você tem todos os modelos ou os modelos relacionados ao Office. Nós vamos clicar em todos e você vai rolar a tela. Existem alguns modelos já em português, com o nome em português, outros em inglês, que são a maioria. Você vai rolar a tela e nós temos uma aplicação ou um item específico que podemos utilizar, que é o Power Apps Training for Office. Eu gosto desse modelo porque ele utiliza vários recursos de outras aplicações do 365. Quando clicamos sobre esse link, uma nova janela, um pop-up é aberto. E nesta janela você pode escolher o nome que você quer para a sua aplicação. Esse é o nome sugerido pelo próprio Power Apps. Se você quiser chamar de meu app ou app modelo 1, fique à vontade. Então vamos lá, app, underline, modelo. Apenas para diferenciar. Como eu estou usando o teclado do notebook, ele é um pouco diferente do que eu estou acostumado, então saiu aqueles caracteres estranhos. Quando você cria um app a partir de um modelo, você vai precisar utilizar alguns conectores.
Na parte de baixo ele está mostrando o conector do 365 para usuários, o conector do Planner, o conector do Outlook e o conector do OneNote. Quando você recebe o compartilhamento de uma aplicação e o desenvolvedor utilizou, por exemplo, SharePoint ou Excel ou OneDrive for Business, vai ser a mesma coisa. Você vai ver essa notificação no momento de acessar. Quando clicamos sobre a opção Criar, note que o ambiente do Power Apps vai mudar. Nós entraremos no modo chamado de Design, que é igual muito parecido com o PowerPoint quando você está criando uma apresentação a partir do zero. Nesse caso específico, nós estamos criando a nossa primeira aplicação com base em um modelo. Esse processo pode demorar um pouco. Quase deu certo. Que bom. Da última vez que eu fiz esse teste aqui demorou quase 20 minutos. Depende muito do tempo de resposta dos servidores. Antes de começarmos a usar a aplicação, lembre-se, você tem que dar a permissão para usar esses conectores. Se você quiser usar outra conta, você pode clicar em alternar conta, mas como nós vamos usar a nossa própria conta para a criação do app, clique em permitir. Ele vai preparar então a sua aplicação para o uso. E a aplicação do Power Apps, ela é simples e já está funcional. O bom do modelo é que você pode utilizá-lo para testes. Essa mensagem de boas-vindas sempre é exibida. Você pode já visualizar uma versão preliminar do aplicativo, mas particularmente não vamos ver isso. Clique em ignorar. Já estamos com a nossa tela de criação pronta. O ambiente do Power Apps ele é simples de ser utilizado. Se você notar na parte superior, nós temos uma barra de ferramentas. Clicando em voltar, voltamos para a tela inicial do Power Apps. Aqui podemos voltar ou desfazer uma ação. Você tem aqui essa seta de opções que indica que você pode ainda refazer uma ação que foi desfeita. Você pode copiar, colar e recortar componentes. Você pode inserir novos objetos e esses objetos estão separados em categorias. Você pode pesquisar pelo nome, por exemplo. Se eu digitar aqui voltar, ele vai mostrar ícones que têm o nome de voltar. Temos também aqui adicionar dados, nova tela. Na parte de baixo, esta caixa de componente é a caixa de propriedades. Ela mostra as propriedades do objeto selecionado na tela. Por falar em tela, mais abaixo você vai ver o modo de exibição de árvore. Nesse modo de exibição de árvore, você está vendo todos os componentes e todas as telas que são criadas no seu app. Se eu clicar sobre a Welcome Screen, que é a tela de boas-vindas, veja só, eu estou vendo esta tela aqui. Se eu trocar pela People Picker Screen, você vai ver que ele vai alternar a minha tela, mostrando a tela de seleção de pessoas. Por isso ele precisa daquele conector do 365 dos usuários. Planner Screen é a tela de conexão com o Planner. Outlook Screen é a tela de conexão com o Outlook. Então observe que temos algumas telas que são criadas pelo nosso app para que você possa já explorar os usos, né, e o uso de recursos do 365. Vamos selecionar a própria tela do Welcome Screen. Quando você clica nesse botão para expandir, você vai ver todos os elementos da sua tela. Ao clicar sobre um elemento, ele é selecionado. Então você tem os elementos de background, você tem os elementos de agrupamento, e cada elemento desse é composto de mais um item. Por exemplo, esse Gallery Navigation é o seu menu de navegação. E aí você tem as opções visuais. Quando você clica diretamente sobre a tela, você seleciona o objeto. E para saber que objeto é esse, basta olhar aqui à direita esse componente. Eu estou vendo que é uma caixa de texto em HTML. Quando clicamos na parte de cima da tela, você vai ver que isto aqui é um grupo ou um group background. Quando você troca de tela, vamos trocar recolhendo a tela do Welcome Screen e trocando, por exemplo, para a tela do People Picker Screen. Vamos aumentar um pouco mais o zoom para você ver o componente. Quando clicamos sobre esse componente na tela, você vai ver que ele também é um componente de grupo. No Outlook, quando clicamos sobre a tela do Outlook, você vai ver alguns outros campos. Então eu tenho aqui, quando clico, um group, mas quando eu clico novamente eu vejo esta caixa, chamada de entrada de texto. Toda vez que você selecionar um objeto na tela, lembre-se que você pode ver qual é esse objeto olhando para a direita no seu painel. Esse item chamado de Saiba Mais, quando clicado, ele mostra a descrição exata do campo. Quando o campo está selecionado, ele mostra as suas propriedades em dois lugares. A primeira é esse painel lateral,
com todas as propriedades que você mais usa e as propriedades avançadas. Também é possível ver as propriedades de um objeto na parte superior da tela nesta caixa de seleção, onde está escrito Default. Default é o valor padrão desta caixa. Olhe como é simples. Clicando sobre a palavra Subject, que significa assunto, você pode mudar a propriedade chamada texto que está sendo exibida, a palavra Subject. Você pode selecionar essa palavra. Como é um texto, ele está entre aspas. Você pode colocar, então, aqui, assunto, traduzir a sua tela. E já está pronto, a sua aplicação já respondeu a sua alteração. Quando clicamos novamente sobre o campo, note à direita que você tem uma propriedade chamada texto e você pode alterar por aqui também. Você pode trocar o tipo de fonte, o tamanho de fonte, se você quer ela negrito, itálica, sublinhada, alinhamento, se você quer ela centralizada, alinhada à direita, à esquerda, ou seja, faça uma pausa depois nesse vídeo e explore essas propriedades. Se você quiser trocar de cor, se você quiser colocar borda, tirar borda, temos muitos controles que você pode alterar. No caso do assunto, eu poderia clicar aqui e aumentar a largura dele para ocupar o alinhamento e ficar do mesmo tamanho que a caixa de mensagem. Posso clicar onde está escrito Message e colocar aqui Mensagem, em português. As alterações estão liberadas, você pode fazer qualquer alteração nessa aplicação de modelo, e inclusive sugiro que você faça isso para facilitar o seu entendimento nos controles do Power Apps. Agora, se você clicar na parte superior, novamente nesse ícone você vê o nome dos seus ícones e você pode retroagi-los. Quando você tem mídias, você pode usar o menu Mídia para armazenar as suas imagens. Você pode armazenar diversos objetos dentro de mídias. Você pode visualizar as variáveis do seu sistema por aqui. Veja que existem algumas variáveis já definidas globais. Você tem ainda variáveis de contexto, você tem variáveis de componente e coleções. Itens que já são trazidos automaticamente pela aplicação. Aquele visual que mostra tudo que uma tela tem é esse, chamado de exibição de árvore. E é ele que nós vamos utilizar com frequência para selecionar os objetos e alterar. Na parte inferior, você pode selecionar a tela que você quer facilmente por aqui. Você pode diminuir ou aumentar o seu zoom a qualquer momento para ter mais detalhes da tela. E à direita, na parte superior, note que temos o botão para salvar. Esse nosso app modelo, quando eu clicar a primeira vez no botão salvar, veja só, ele vai salvar a nossa aplicação. Se você não tivesse dado um nome para ele, ele pediria para fazer o salvamento. Veja que deu algum erro aqui, algum erro de comunicação temporário, eu não lembro de ter alterado nada. Ah, alterei. Veja que ele apontou um erro aqui na tela. Se eu editar na barra de fórmulas, ele precisa de uma dica, se bem que eu acho que não é isso que está dando o erro. Deve ser alguma bobeirinha dele. Aqui está. Ele tem alguns componentes e ele alerta quando há um erro no controle colocando esse sinalizador. O verificador de aplicativos também serve para isso. Você pode verificar a sua aplicação e o que está acontecendo com ela, o que erro que pode estar impedindo de executar. Você tem erros de fórmula, de tempo de execução, e aqui está, o componente do OneDrive diz que está com problema. Eu não mexi, então ele está ficando louco. Se nós não precisarmos dessa tela, ou se você não quiser ver o que essa tela faz, esse erro vai impedir você de usar a aplicação, você pode vir até aqui simplesmente e deletar essa página, clicando com o botão direito, e tudo que está nela vai ser eliminado. Mas nós vamos executar a nossa aplicação antes de qualquer coisa. Feita a execução, basta você clicar nesse ícone para executar e a sua tela vai mudar. Ao invés do modo de design, nós estamos utilizando agora a aplicação e você pode clicar sobre os itens ou sobre os elementos na tela e você vai simular a operação como você estivesse utilizando um celular ou um tablet. Temos todos os recursos operacionais e veja que aquele erro não está alterando ou não está dando problema na aplicação. Lembra que nós alteramos o campo assunto e mensagem? Aqui está os nossos controles já atualizados. Para enviar um e-mail, você pode então procurar um contato da sua lista de contatos. Eu vou digitar aqui Márcia, você vai ver que ele vai procurar a Márcia e ele encontrou. Eu preciso rolar apenas a aplicação um pouco para cima, pois ele não conseguiu colocar a tela. Aqui está. Eu vou aumentar um pouco o zoom e você vai ver que ele está mostrando o nome da Márcia. Eu clico sobre ela, posso colocar um assunto. Veja que eu saí do modo de execução. Executo novamente.
Posso digitar um assunto, o corpo de uma mensagem, e você viu a resposta desse botão. Somente quando eu coloquei uma mensagem, ele ficou disponível. Se eu apago a mensagem, ele fica indisponível. Você vai aprender a fazer tudo isso também no curso. Clicando em Send, ele vai utilizar o componente do Outlook que ele trouxe e vai enviar uma mensagem para a Márcia por e-mail. Foi enviada. Poderíamos criar um botão aqui para apagar os campos. Você pode fazer diversas ações diferentes na sua aplicação e criar sempre que precisar qualquer ação ou qualquer recurso no seu app. Quando você quiser concluir o processo, clique nesse botão para fechar e você vai perceber que voltaremos para o modo de design. E ele sempre vai sugerir algo a você. O Você Sabia nada mais é do que um auxílio para que você possa aprender coisas novas da aplicação, como é o caso de executar. Se eu voltar para a tela do Outlook, você viu que quando clicamos sobre o recipiente ele mostrou o e-mail. Se você não quiser entrar na execução da aplicação, mas você quiser ver esse controle funcionando, segure a tecla Alt e clique sobre ele. Você vai ver que ele vai funcionar normalmente. Eu poderia agora clicar sobre o nome da Márcia ou alterar o controle. A mesma coisa no assunto. Segurando a tecla Alt, consigo clicar aqui e alterar o registro. É claro, algumas ações são difíceis de serem feitas nesse modo de depuração. Basicamente serve para você testar um controle antes de testar a sua aplicação como um todo. Vá salvando as alterações que você vai fazendo e lembre-se, alterar as propriedades é algo que nós vamos fazer muito no Power Apps. Como disse anteriormente, na abertura do curso, o Power Apps é uma aplicação low-code. Você vai usar muito o ambiente para criar itens, criar telas, fazer qualquer adição de registros, eliminação de registros, de forma bem simplificada. Se você quiser criar uma nova tela na sua aplicação, basta clicar no botão Nova Tela, escolher um layout pré-definido, vamos escolher em branco, e você vai ver que uma nova tela vai ser adicionada. Você pode clicar nesses pontinhos à frente do nome da tela, escolher o Renomear e dar um nome para a sua tela. Vamos falar de boas práticas, então eu recomendo que você coloque algumas iniciais para indicar que tipo de objeto. Eu uso TL para tela. Vou colocar TL_testes. Minha tela está pronta e ela está em branco. Vou organizar o zoom para mostrar a tela inteira. Eu posso vir agora aqui e inserir um objeto de entrada, por exemplo, de texto. Você vai ver que uma caixa de texto vai ser lançada. E se você executar a sua aplicação, ela já está funcionando. Você pode digitar informações, mas ainda não aprendemos como salvar, não aprendemos como associar isso a um campo. Você vai simplesmente utilizar alguns controles para entender o seu funcionamento. Quando adicionamos alguns elementos como uma caixa de suspenso, você vai perceber que ela já vem com valores. Vou executar a aplicação novamente. Esses valores são dados a partir de um exemplo da própria aplicação. Quer aprender que item é esse, o que valor é esse? Clique no elemento. Veja a propriedade itens. Estude um pouco as propriedades do objeto. Itens são os itens que estão sendo exibidos aqui no nosso controle. Você pode então apagar esse drop-down sample e criar sua própria lista. Se eu der um Enter ou deixar aqui duas aspas juntas, você vai ver que ele vai dar um erro, ele precisa de algo para exibir. E eu poderia criar o drop-down sample ou usar técnicas que eu vou ensinar no curso de criação de tabelas manuais, ou mesmo usar as tabelas que vêm do sistema. Ou até tabelas que você vai criar no Excel, no SharePoint. Há muitos elementos no Power Apps. Entender essa tela de criação é essencial para que você possa usar bem a aplicação. De uma coisa certa, eu gostaria que você não tivesse medo de fazer testes com o Power Apps. Faça testes, crie telas, apague telas. E lembre-se, se você se arrependeu de alguma ação, ou se você não gostou dessa aplicação, fez muita alteração e ela crashou, quebrou, você pode clicar em voltar, sair do aplicativo e você pode apagar esse modelo, criando um totalmente novo. Por ser um modelo, ele não altera suas características originais. Você pode clicar agora em aplicativos e a sua biblioteca com os aplicativos que você criou estão todos aqui. Olha o nosso app modelo. Você pode editar, executar ou até mesmo excluir o seu app. O que eu vou fazer é excluir.
pois nós não vamos precisar desse app. Ele é somente um teste para que você entenda o ambiente de desenvolvimento do Power Apps. A partir da próxima aula, nós vamos começar o nosso app utilizando o Excel Online, o SharePoint e outros recursos que eu vou demonstrar na prática para você. Como você pode perceber, o Power Apps é muito simples de ser utilizado para a criação de aplicativos a partir do modelo. Tem diversos modelos prontos, alguns você não vai conseguir criar, é natural. Outros você vai conseguir criar sem dificuldades. Então eu recomendo que você, entre essa aula e a próxima da quarta-feira que vem, você faça uma exploração. Tente criar mais um ou dois aplicativos. Altere alguns controles de tela. Faça o ajuste, troque os itens, troque o texto, atualize um controle. Vá se familiarizando com o ambiente do Power Apps. Isso vai ser extremamente importante no momento em que nós estivermos criando as nossas próprias aplicações. Antes de terminar, eu vou deixar uma pergunta para você. Que tipo de app você quer criar do Power Apps? Lembre-se, o Power Apps é uma ferramenta de input de dados, de entrada de dados. Você vai escolher vários conectores. Você pode ter um Excel como base de dados, o SharePoint como base de dados, o SQL, se bem que o SQL exige um conector premium. Mas o que você precisa capturar de informações? É aí que você vai começar a pensar no seu aplicativo. E antes de fazer o aplicativo, você ainda tem que pensar no processo. Quais são os processos que você quer usar para fazer esse input? Uma única tabela dá? Você vai precisar de mais uma tabela? São perguntas e respostas que nós vamos estudar no decorrer desse curso. Por enquanto, eu vou continuar agora aqui as minhas gravações no LinkedIn. Hoje é o terceiro dia que eu estou na cabine de gravação, já gravei 4 cursos, estou indo para o quinto curso. São 8 no total, então tem muito trabalho pela frente. Eu tenho poucos dias para concluir. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, deixe o seu comentário, me conte o que você está achando, curta esse vídeo e indique para os colegas. Isso ajuda bastante na divulgação do trabalho. Grande abraço, nos vemos então nas nossas próximas aulas. Até lá!